Podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade. Na semântica, é uma palavra para a qual os dicionários não encontram uma definição só. Na política, ela tem contornos ainda mais plurais. É um bem maior do que a nossa própria vida. Essa é a nossa liberdade. Inegociável. O termo virou mantra no discurso de um grupo político que só cresce nos últimos 10 anos. Nas vozes de Jair Bolsonaro, Donald Trump, Javier Milei, Benjamin Netanyahu e até Elon Musk. Hola, soy Javier Milei, el libertario. ¡Viva la libertad, carajo! Reclaim the right to free speech for all Americans. Free speech is a matter of victory or death for America. I hear your whispers. Freedom. Must have free speech in order to have democracy. Não ousem tocar na liberdade do meu povo. Ganhou protagonismo como principal plataforma ideológica. Make America safe, strong, prosperous, powerful and free again. Todos vocês aqui juraram dar vida por sua liberdade. Repito aí, eu juro dar minha vida pela minha liberdade. E contaminou o debate público. Líderes de todos os espectros políticos ecoam agora a mesma pauta. Caso de Lula, Emmanuel Macron, Gustavo Petro e Kamala Harris. A liberdade é a primeira vítima de um mundo sem regras. A democracia é uma coisa muito grande para quem ama a liberdade. Aucune liberté n'existe sans devoir. La liberté. Gritan, ¡viva la libertad, carajo! Pero es solo la libertad del 1% más rico de la población mundial. We choose something different. We choose freedom. Nas redes sociais, nos palanques, nos discursos, ela está em todos os lugares e na voz dos mais diversos agentes políticos. Mas o que realmente ela é? Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é liberdade. Uma discussão sobre como o conceito foi absorvido e deturpado pela extrema-direita na última década e como essa apropriação pauta o debate político. Neste episódio, eu converso com Alberto Ribeiro Gonçalves de Barros, professor de Filosofia Política na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele é autor do livro Liberdade Política, publicado em 2020 por Edições 70, Discurso Editorial. Segunda-feira, 13 de janeiro. Professor Alberto, a ideia de liberdade é discutida desde a antiguidade, mas é evidente que o debate em torno dela voltou a ganhar força no século XX. E eu queria te pedir para nos explicar o que aconteceu, em que contexto isso aconteceu, essa mudança. Na segunda metade do século XX, vários autores procuraram entender o fenômeno até então desconhecido dos regimes totalitários, fascismo, nazismo, stalinismo, que haviam assombrado o continente europeu. E na tentativa de compreender a dinâmica desses regimes, a questão da liberdade acabou tornando-se central. E então a liberdade voltou a ocupar um lugar relevante no debate político. Eu diria que entre esses autores que se debruçaram sobre o problema da liberdade, destacou-se o ensaio publicado em 1968 por Isaiah Berlin, um ensaio intitulado Dois Conceitos de Liberdade, que, de certa maneira, acabou norteando toda a discussão nas décadas seguintes. Judeu nascido no Império Russo, Berlin tinha 8 anos quando presenciou a Revolução de 1917, que iria dar origem à União Soviética. Fugindo dos horrores da região dos Balcãs, sua família refugia-se em Londres. E na década seguinte, começa a Segunda Guerra Mundial. Ao longo de sua vida, Berlin testemunhou uma série de grandes conflitos. E é justamente esse fato do conflito que está no centro de suas reflexões sobre a liberdade e o pluralismo. Nesse ensaio, Berlin avalia que o conceito de liberdade, que tem vários sentidos, historicamente, ele se expressou principalmente em dois sentidos. O sentido negativo, que procurava determinar qual deve ser a área que um agente deve ter para realizar o que é capaz de realizar sem sofrer interferência de outros agentes, e o sentido positivo, que procurava determinar qual é a fonte e a origem da ação do agente.
Berlin vincula, então, o sentido negativo à tradição liberal, em particular aos autores liberais que afirmaram a necessidade de uma esfera de ação individual independente do controle social, uma esfera livre de qualquer ingerência ou coerção para que os indivíduos pudessem desenvolver plenamente as suas faculdades. Ou seja, a liberdade negativa, ela é caracterizada, assim, pela ausência de obstáculos às possíveis escolhas e ações de um agente. Já a liberdade positiva, ela é caracterizada por Berlin pela determinação do agente em ser senhor de si mesmo, de agir de acordo com sua razão e seus propósitos, sem ser determinado por qualquer força exterior. E este sentido positivo, na avaliação de Berlin, seria um ideal da antiguidade clássica que teria sido retomado na modernidade por autores como Spinoza, Rousseau, Hegel, Marx e outros, que postularam a existência de um valor social supremo ao qual todos os demais valores deveriam estar subordinados, a um fim último para o qual todos os membros da sociedade deveriam se dirigir. Nesse sentido, segundo Berlin, a liberdade positiva estaria na origem dos regimes totalitários, ao impor este único bem e este único fim para todos os membros da sociedade. A opção para ele, então, parece muito clara e evidente. Seria preciso abandonar o sentido positivo, que traz prejuízos à independência individual, e ficar com o sentido negativo, que respeita a diversidade de valores e de fins, aliás, o único, então, sentido adequado ao pluralismo das sociedades modernas. Em termos práticos, para nossa audiência conseguir entender melhor, dá para dar exemplo da liberdade negativa e da liberdade positiva? Como a liberdade negativa é definida como ausência de interferência, eu diria que eu sou livre quando não encontro obstáculos, impedimentos nas minhas escolhas e ações. Ou seja, quanto maior for o campo de escolhas e de ações que eu tenho, que não sofram interferência de outros agentes, mais eu sou livre. Então, eu perco minha liberdade quando tenho uma intervenção de outros agentes, impedindo ou tornando inelegível a minha escolha, a minha ação. É dessa maneira que eu caracterizaria a liberdade negativa. Já a liberdade positiva, ela se caracteriza pela autodeterminação. Ou seja, eu sou livre quando sou a causa de meus desejos, de minhas escolhas, de minhas ações, quando, enfim, eu sou autônomo. É claro que essa autodeterminação ela pode ser individual, quando eu mesmo dou as regras das minhas ações, ou social, né? Uma autodeterminação social, quando é a sociedade como um todo que estabelece as regras a partir das quais deseja viver. Só para eu entender, a extrema-direita hoje está ancorada em que conceito? No conceito de liberdade negativa ou de liberdade positiva? Eu penso que a extrema-direita ela se apropriou dessa concepção que vem da tradição liberal, de liberdade como ausência de interferência. Portanto, eu sou livre quando o governo não interfere em ir e vir, não interfere na minha expressão das minhas opiniões e assim por diante. A extrema-direita me parece que adotou essa concepção negativa de liberdade, a concepção que vem dessa tradição liberal. E por que discutir liberdade voltou à pauta com tanta força nos últimos 10 anos? É em virtude da ascensão de uma extrema-direita que se fia nesse princípio da liberdade negativa? Eu diria e apostaria nessa hipótese de que os porta-vozes da chamada nova direita, extrema-direita ou direita radical, eles, na verdade, retomaram um discurso ideológico do período do pós-guerra, marcado pela Guerra Fria, pelo enfrentamento entre as democracias liberais ocidentais e os regimes socialistas e comunistas do leste europeu. E assim, eu todo dia, antes de sair de casa, dobro meu joelho, rezo um Pai Nosso e peço a Deus que o nosso povo não sinta as dores do comunismo. Nesse período, vários autores liberais, incluindo Isaiah Berlin, acusavam os regimes socialistas e comunistas de atentar contra os direitos e liberdades individuais a fim de assegurar uma suposta igualdade que havia sido nivelada por baixo, que mantinha a maioria das pessoas na pobreza e na miséria.
Então, esses autores liberais faziam a apologia das democracias ocidentais, onde direitos e liberdades individuais eram assegurados, e denunciavam esse Estado centralizador, interventor, autoritário dos regimes socialistas e comunistas. Me parece que, no caso brasileiro, esta retórica foi justamente retomada nas últimas décadas por esses porta-vozes da extrema-direita, que passaram a se apresentar como baluartes das liberdades individuais, que estariam ameaçadas por políticas públicas implementadas pelos governos de esquerda, que procuravam proteger minorias e criar condições para uma maior igualdade social. Entendo, em muitos países está havendo uma luta do bem contra o mal. Nós temos algo muito importante para defender. Temos princípios, temos uma tradição e temos uma liberdade. Nós somos contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra a legalização das drogas, defendemos a família, a propriedade privada, a liberdade do armamento. Somos pessoas normais. O que eu quero dizer é que eu penso que esses porta-vozes da extrema-direita sequestraram este ideal de liberdade que tradicionalmente era uma bandeira dos partidos e movimentos sociais associados à esquerda e passaram justamente a acusar a esquerda, associando a esses regimes socialistas e comunistas do pós-guerra, de atentar contra as liberdades individuais, né? Então, esse discurso ideológico foi disseminado, eu penso, pelo uso muito competente das redes sociais e acabou sendo assimilado pela população das mais diversas camadas sociais. E os regimes totalitários, autocráticos de esquerda, posso citar Cuba, Venezuela, por exemplo, eles estão em que lugar? Também na ideia de liberdade negativa ou nem isso? Esses regimes totalitários de esquerda, eles, na verdade, atentam diretamente contra as liberdades e direitos individuais, com esta suposição de que existe uma instituição, no caso o Estado ou o partido, que detém a razão e sabe para onde e como dirigir a sociedade, impondo, portanto, essa razão. Quer dizer, na verdade, esses regimes tomam um ideal de liberdade positiva, que é o de autodeterminação, né? Só que o fazem de maneira deturpada, no sentido de que não é a razão dos indivíduos que determina este fim, mas é supostamente aqueles que detêm a razão, ou seja, o Estado, o partido. Então, eles adotam, na perspectiva do Isaiah Berlin, dessa oposição, uma perspectiva da liberdade no sentido positivo, mas deturpado. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Alberto. Você tratou, num determinado momento da sua fala, de ideia liberal de liberdade. À luz desses autores, a ideia liberal de liberdade é o quê? Está mais próxima da liberdade positiva, da negativa? Da liberdade negativa, né? A concepção liberal, pelo menos desses autores da tradição liberal, eles, em geral, usam o conceito de liberdade nesse sentido de ausência de interferência, né? Por isso defendem que você deve ter esse maior campo possível de ação sem sofrer qualquer tipo de interferência por parte do governo, por exemplo. É curioso, né, como a ideia de liberdade ela tem uma outra apropriação hoje, porque se você fosse lembrar, o grupo político de ultradireita no Brasil de hoje seria o grupo político que estava no poder e que deu o golpe de 64.
Mas no golpe de 64 e a partir dele, não havia a discussão sobre liberdade. Aliás, sequer havia liberdade, né? Ficava a cargo, a critério dos movimentos à esquerda, dos movimentos progressistas, a batalha contra um regime que engolia as liberdades individuais, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Nesta ressignificação da ideia de liberdade, esse grupo que a defende e que está concentrado na extrema-direita, ele busca uma espécie de liberdade irrestrita. Mas eles são contrários a liberdades individuais, né? Como o direito ao aborto, o direito à liberdade sexual, o direito à liberdade de gênero, religiosa, e por aí vai. Como é que dá para explicar essa incoerência? A impressão que eu tenho é que, na verdade, como você mesmo enfatizou, a extrema-direita ressignificou este sentido negativo da liberdade, né? Porque se nós vamos para a tradição liberal, eu acho que não encontro nenhum autor que vai entender que existem liberdades absolutas, seja elas quais forem, né? Ou seja, toda liberdade tem um limite. Esse limite, em geral, é estabelecido pelo bem e interesse comum, por exemplo, né? Então, nenhum autor liberal entende a liberdade no sentido de que você não tem, de modo algum, né, a possibilidade de sofrer uma interferência, né? O que me parece que aconteceu é que a extrema-direita ela deturpa o sentido da liberdade negativa, né, que vem da tradição liberal. Veja, mesmo a vertente mais radical da tradição liberal, como, por exemplo, o libertarismo, de autores como Robert Nozick, admitem limites à liberdade, né? Não existe uma liberdade irrestrita, né? Eu diria que a liberdade restrita que a extrema-direita prega é aquela que atende aos seus interesses. Ela tem claramente um projeto autoritário e, portanto, a liberdade que prega como sendo irrestrita, como sendo sem limite, é aquela que interessa a esse projeto autoritário. E o componente religioso? Existe, claro, um componente religioso importante, né, na extrema-direita, principalmente no Brasil, nos Estados Unidos, nem tanto talvez na Europa, ou mesmo na Argentina. Existe esse componente importante e esse componente religioso traz o problema da ameaça, que também, claramente, ela não parece existir, né, no horizonte, de que você teria uma ameaça à sua liberdade de consciência religiosa, à sua liberdade de culto religioso, né? Então, se espalhou, antes das eleições, por exemplo, a fake news de que, né, futuro governo do PT fecharia as igrejas neopentecostais, né? Então, o componente religioso ele vem reforçar, né, essa deturpação da ideia de liberdade, né? Quer dizer, o componente religioso me parece bastante importante, relevante, mas me parece que em outros aspectos. Em que aspectos? No aspecto do fundamentalismo religioso mesmo, né? No aspecto da manipulação, de você trazer, né, este componente teológico para o político. Partido Comunista no Brasil. Onde o comunismo deu certo no mundo? Em lugar nenhum. Onde tem o comunismo não tem Deus. Está blasfemando, está mentindo. Algo que a modernidade conseguiu, de alguma maneira, se libertar desde a modernidade, que foi a separação do teológico e do político, a extrema-direita tenta reintroduzir este elemento teológico na vida política, né? E de que maneira as instituições públicas, autoridades, e aí trazendo para o caso brasileiro, autoridades como o Supremo Tribunal Federal, professor, são afetadas por essa deturpação mesmo, essa ressignificação do conceito de liberdade? Essas instituições elas se tornam fundamentais, porque justamente o papel delas é regular a convivência das diversas liberdades individuais, né? Quer dizer, as liberdades estão consagradas no ordenamento jurídico, e essas liberdades também, os seus limites estão estabelecidos nesse ordenamento jurídico, e faz parte, né, do papel dessas instituições, em particular o Supremo Tribunal Federal, regular
a convivência dessas liberdades individuais, fazendo com que esses limites sejam respeitados, né? Bom, você citou o ordenamento jurídico, que no nosso caso é a Constituição, que vai lá estabelecendo os limites de liberdade, e a gente está no meio de um fogo cruzado entre big techs americanas e a legislação de cada um dos países. Portanto, a União Europeia promoveu uma legislação em relação às redes sociais. Aqui essa discussão começou e parou, mas eu sei que a Constituição americana tem um conceito mais largo, né, dessas liberdades, há menos limites, por assim dizer. À luz do que a gente está conversando aqui, o que o senhor me diz sobre a liberdade, os limites a essa liberdade aqui no Brasil e nos Estados Unidos, as diferenças? O que eu posso dizer é que a defesa da liberdade de expressão, que remonta desde o século XVII, né, ela sempre foi vista como limitada, né, e limitada sempre nessa perspectiva do interesse e bem comum. Talvez a primeira defesa da liberdade de expressão tenha sido o panfleto Areopagítica, que foi escrito e publicado por John Milton em 1654, e lá o Milton faz uma crítica à censura prévia, à necessidade de uma licença prévia para as publicações, mas claramente reconhece que escritos que atentam contra o interesse e o bem comum devem ser punidos com a devida sanção. Por exemplo, John Stuart Mill, no seu ensaio sobre a liberdade, também estabelece a necessidade de que não haja uma intervenção na liberdade de expressão, que todos devem expressar livremente sua opinião, sua crença, suas convicções, mas lembra que isso está limitado pelo que ele chama de princípio do dano. Ou seja, se você causa um dano à dignidade humana, por exemplo, na sua expressão da sua opinião, da sua convicção, enfim, você não pode fazê-lo. Então, no caso brasileiro, nós temos claramente ali no nosso ordenamento elementos que permitem ao nosso Supremo Tribunal Federal estabelecer esses limites, né, contra fake news, contra determinadas opiniões que constrangem a dignidade humana, que atentam contra grupos minoritários, né, e assim por diante. Aí a gente chega na ideia oposta, que é a ideia de censura, né? Você chegou a mencionar. Como é que o conceito de censura dialoga com essa ideia de liberdade positiva e liberdade negativa, também com essa ideia de liberdade ressignificada agora na última década? A censura, todos esses autores, né, que eu citei, que em geral da tradição liberal, eles são críticos da censura prévia, né? Ou seja, nenhuma publicação, nenhuma ideia, opinião pode ter uma censura prévia. O que eles afirmam é a necessidade de haver um controle posterior sobre aquilo que é publicado e a sanção correspondente se aquilo que foi publicado atenta contra a dignidade humana, contra o interesse e o bem comum, né? Então, eu acho que não deve haver censura nesse sentido, uma censura prévia, né? Mas deve haver mecanismos institucionais capazes de punir quando você extrapola a sua liberdade de expressão e acaba reproduzindo discursos de ódio ou acaba denegrindo a dignidade de outra pessoa ou de determinado grupo, né? E para terminar, você, no começo da sua fala, mencionava o fim da Segunda Guerra Mundial e como aquele momento, em razão de todas as atrocidades, acabou servindo de motor para se debater liberdade, né? Olhando para o nosso contexto agora, você enxerga pontos similares no debate que a gente está imerso neste momento, com o estabelecido na época da formação de estados totalitários, ou após, né, o desmantelamento deles? Claro que as circunstâncias são diferentes, é claro que você tem novos fatores
que determinam um encaminhamento diferente, mas eu vejo que alguns pontos podem sim você pode ter uma certa correspondência, né? Por exemplo, esta polarização que a gente tem assistido nas sociedades contemporâneas cada vez mais acentuada, é uma polarização que acontece nesse período do pós-guerra, né? Em razão desse conflito ideológico, né? Toda vez que você tem um conflito ideológico, você acaba criando polarizações, né? Você não permite a expressão de algo que pode estar no meio, de algo que pode, de certa maneira, não estar em um dos polos, né? Da mesma maneira, no surgimento desses regimes totalitários, você tem sempre demandas que não são atendidas pelos estados, né, pelos seus governos, uma insatisfação muito grande com as instituições, isso é muito claro, né, no Brasil, por exemplo, e quando você não atende demandas, né, e você tem a insatisfação, né, da população em geral, você abre as portas para outsiders, você abre a porta para discursos extremistas, né? Então, você sempre tem essa ameaça constante. Quer dizer, as democracias estão sempre ameaçadas. A democracia é realmente algo muito frágil, precisa ser cuidado continuamente e ela está sempre ameaçada. No nosso caso, me parece que existe algumas similaridades nesse sentido de uma insatisfação popular, demandas que não são atendidas, e isso abre as portas para esses outsiders que vêm com uma solução messiânica, e aí você tem toda a tentativa, né, às vezes o sucesso, né, desses outsiders chegarem ao poder, né? Estudando esse assunto, como você estuda, como é que você qualifica este momento pelo qual a gente passa agora? É um momento de crise de legitimação das instituições, em particular das instituições democráticas, né, que causam essa insatisfação. Portanto, é necessário um grande esforço para que você traga novas maneiras de legitimar o processo democrático. Acho que a democracia, ela atravessa, ela passa, ela sempre está em crise de alguma maneira, mas ela atravessa uma crise muito forte de legitimidade, né, de legitimação. E é necessário que se construa, de alguma maneira, essa legitimidade, que ela volte a adquirir legitimidade, que as instituições democráticas voltem a ter essa legitimidade para que, enfim, as pessoas voltem a acreditar na democracia. Essa descrença da democracia é um risco que a gente precisa estar muito atento. Nós começamos claramente com uma crise de representatividade, né, no início do nosso século, que agora me parece se intensificou com essa crise de legitimidade, e é necessário encontrar meios, mecanismos, né, de reconectar as pessoas às instituições. Professor, muito obrigada pelas suas explicações todas. Bom trabalho para você, Alberto. Eu que agradeço, eu só acho que não dei nenhuma explicação. Eu tenho mais dúvidas do que certezas, né? Muito mais questões do que propriamente respostas, mas eu agradeço pela reflexão que a gente teve aqui. Obrigada, professor. Um abraço. Outro, até mais. Este episódio usou áudios da TV Cultura. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Lá você pode ativar as notificações, receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.